Sejam bem-vindos a mais um podcast. Estamos em meados, dia 20 de setembro de 2025. Pessoal, nesse podcast eu prometo falar para vocês o que está acontecendo com o câmbio. A gente sabe que analisar câmbio é muito difícil, todos os analistas acabam errando, mas eu vou trazer alguns gráficos aqui para clarear a mente de vocês. Tá? Hoje, então, a gente vai responder essa pergunta que vocês não param de me falar. Tiago, por que que tá tudo piorando e o câmbio está caindo? Então, calma, pessoal, calma que a gente vai entender o que está acontecendo. Antes disso, gostaria de compartilhar com vocês um print da nossa carteira de investimentos, desconsiderando a parte de criptomoedas, só a parte de ações, real estate, commodities, metálicas, e a gente está com uma performance acumulada em quase 3 anos, tá? Tá dando 32 meses, 61%. Cara, isso é muito bom, né? 20% ao ano, um pouco mais que 20% ao ano em dólares. Meu, se a gente conseguir uma performance dessa por mais 3 anos, pô, tá todo mundo aposentado, né? Isso é exceção, né, pessoal? Não é sempre assim. Então é bom dar o print, guardar, porque terão momentos que não vão ser tão bons igual está sendo esses últimos, né? E se a gente adicionar aí quem tem a carteira cripto, desde o começo das indicações subiu mais de 900% nesses últimos 4, 5 anos, isso é quase multiplicar por 10 só a parte cripto. Isso aí turbinando aqueles 20% ao ano, quanto que não dá? Tudo isso em dólares, tá? Então, eu não gosto de ficar postando essas coisas, mas quando está no momento bom, é bom a gente guardar, mesmo porque passamos por momentos difíceis em que ninguém acreditava na prata, ninguém acreditava no ouro, ninguém acreditava no Bitcoin, ninguém acreditava em nada. Na hora que se materializa, parecia que é óbvio. Inclusive, eu perdi amigos aqui do grupo, clientes, que me xingaram porque o ouro não gera caixa. Como é que eu troco aí uma ação pagadora de dividendos por ouro, sendo que o ouro não paga prata, não paga dividendos, não gera caixa? E aí a gente vê o ouro bater no SP500 nos últimos 5 anos de forma incrível. Então, eu não estou aqui para convencer ninguém, eu estou aqui para dizer para vocês que em períodos de acumulação, em períodos de descrença do ativo, se você está bem embasado, você continua acumulando, aportando todo mês, acumulando, e na hora que a maré vira e a realidade se concretiza, aí você tem sua carteira decolando, que foi o que aconteceu com a gente nos últimos 3 anos. Então guarda o print aí, guarda na sua memória, porque nem sempre é assim. E quando não for, é hora de você visitar ali seus fundamentos. Por que eu estou falando disso, pessoal? Porque eu estou falando do câmbio. Então, muita gente anda me perguntando, pô, será que o Trump ele não quer desvalorizar o dólar? Será que a China ela não vai tomar esse lugar aí de moeda de reserva mundial? E a política do Trump é a desvalorização do câmbio, a bola da vez agora é os emergentes. Então, pessoal, vamos situar aqui alguns gráficos, alguns fundamentos, e a gente vai poder ver se isso é realmente uma oportunidade ou se isso é uma cilada, Bino. De fato, o Trump quer desvalorizar o dólar, né? De fato, todas as moedas estatais são desvalorizadas no longo do tempo. Então a gente tem que pegar essas moedas e comprar ativos reais, né? Comprar empresas, comprar imóveis, comprar commodities metálicas e comprar ativos digitais. Então, o nosso dinheiro que está dolarizado, ele não está parado em dólar, né? Mesmo que a parte que está parada em caixa, ela está rendendo o cupom de juros anual. E o segredo é você ficar com a moeda mais forte e gastar rápido a moeda mais fraca. Esse é o segredo. Então não caiam em narrativas. Claro que o Trump está querendo desvalorizar o dólar porque isso é vantajoso para a economia dele. Mas a oferta monetária brasileira está sendo aumentada em 17 a 20% ao ano, enquanto lá está sendo na casa de 5, 6% ao ano.
Então calma, tá? Calma. A realidade é bem diferente do que vocês veem nas mídias e eu vou mostrar alguns gráficos para vocês. Primeiro ponto, pessoal, a maior parte das dívidas do mundo são denominadas em dólares. A gente não tem outra moeda que é negociação de país com país. Quem tem máquina aí de empresa internacional, ainda que a empresa é alemã, como a Siemens, você acha que a dívida é em quê? Em dólares. Se o dólar subir, quem paga essas dívidas aí vai atrás de dólares, tá? Então, mais de 80% das dívidas do mundo continua sendo denominadas em dólares. Aí você fala, pô, Thiago, mas a China, ela é um concorrente. Ela é certo, sim, é um concorrente. Mas a moeda chinesa, ela não é conversível. Se você compra, às vezes você não recebe. A conta capital da China não é aberta. Então, o Lula, nosso presidente, estimado presidente, ele critica bastante as negociações em dólares, mas vai ver quanto das reservas nacionais são dolarizadas. Não, mais de 90% das nossas reservas são dólares, né? Enquanto o yuan não passa de 5%. Agora, fica criticando o uso do dólar, mas na prática a realidade é outra, né? Então, cuidado com narrativas, né? Ver o que o pessoal está fazendo na prática. Outro ponto importante que eu já falei para vocês: muitos países aumentaram a oferta monetária, né, nos últimos anos de pandemia, inclusive o Brasil de forma assustadora. Só que a gente não tem demanda pela nossa moeda. Enquanto o dólar ele é vendido em todo mundo quer, ninguém quer real. Vai tentar pagar alguma coisa real na Argentina. Os caras já torcem o nariz, meu. Tenta pagar em real no Uruguai pra você ver. Isso porque eu tô falando do ladinho. Se chegar lá ali no México, ninguém nem sabe o que é essa moeda. Então a nossa moeda é uma moeda exótica. Ela, além de ser inflada, ela não tem demanda. E o que todo mundo sabe e está cansado de saber é que as fragilidades da nossa questão fiscal e as nossas contas externas estão muito sensíveis. E eu vou mostrar um gráfico da balança de pagamentos que vai assustar você, tá? O déficit de nossas transações correntes encerrou julho em 2025 com 75,3 bi negativo. E se a transação corrente, que é a conta corrente, que soma o que entrou mais o que saiu, está negativo, o que será que está segurando o câmbio? Então presta muita atenção nesse gráfico. Existe uma operação que chama carry trade. O que é isso? O pessoal empresta dinheiro internacional a juros baixinhos e coloca numa moeda com juros altos. Então, o diferencial de juros de um país para o outro estimula a entrada de capital especulativo, é um capital de curtíssimo prazo, não é capital de investimento instalado, é capital que entra e sai rápido para aproveitar o diferencial de juros. Então você chega lá no Japão e fala: Japão, me empresta aí 100 milhões em ien. Eu te pago quanto de juros? O japonês vai falar: me paga 2%. Pagar 2% vai trazer para o Brasil. Brasil, vou te pagar aqui seu título público. Quanto está a sua taxa Selic? 15. Então o cara empresta, paga a 2 e a 15. Qual que é o único risco dessa operação? O câmbio. Tá? Porque na hora que o câmbio inverte, não adianta você ter esse diferencial de juros. E a taxa Selic está prestes a cair. Quanto maior é o diferencial de juros, pessoal, ó, a diferença da taxa Selic e da taxa de juros dos Estados Unidos, quanto maior a diferença de juros, maior é a proteção do capital especulativo na defesa da nossa moeda. Então, olha esse gráfico aqui, vou explicar para vocês. Interessante. O gráfico amarelo é o câmbio, tá? Ó, é o câmbio. E, ó, perceba aqui que a gente saiu aqui de um patamar de 6,30 e agora chegamos em 5,20, tá bom? O gráfico branquinho, pessoal, é o carry trade, é a aposta no real, é o que está entrando de juros no Brasil decorrente do diferencial de juros Brasil-Estados Unidos, tá? Então isso daqui, olha só como está bem positivo o carry trade no Brasil agora.
E o que é o gráfico laranjinha? O gráfico laranjinha é o saldo da nossa conta corrente, da transação corrente, que acumula o déficit fiscal com o acúmulo fiscal. Então, olha que interessante. Esse aqui, o gráfico laranjinha, ele nada mais é do que o fundamento da nossa economia, tá? E olha que interessante. De 2023 para agora, a transação corrente nossa despencou, ó, virou no patamar muito negativo, tá? Os fundamentos econômicos pioraram muito, como nunca se antes tinha visto. Olha só, interessante, tá? E o que está protegendo a nossa moeda? O carry trade. Olha o volume de capital especulativo entrando aqui. Então, pessoal, é o seguinte, meu irmão. Na hora que esse capital, o capital especulativo, ele está entrando, engordou, está engordando com juros altíssimos, e na hora que ele sair, a porta é estreita. Não vai ter dólares para todo mundo, porque a nossa saldo de transação de conta corrente está muito deficitária. Então, vai ser um baita de um choque monetário em que nosso câmbio vai subir de elevador, tá? Thiago, quanto tempo isso daqui vai persistir assim? Não sei. Se é mais um mês, se é 3 meses. Se você está comprando câmbio para 3 meses, 4 meses, eu não sei, tá? Mesmo porque nossa diferencial de taxa de juros aumentou agora. E o Galípolo está segurando, surpreendentemente, a taxa de juros. Segurando. Manteve, né? O pessoal crucificava o Campos Neto na última reunião, falando que ele era partidário e tal. Agora você vê Galípolo segurando taxa de juros. Mas, ano que vem, é ano eleitoral, e ninguém passa ano de reeleição com taxa de juros alta, né? Então, pessoal, na hora que esse carry trade inverter, a cobra vai fumar. Quando foi a última vez que isso aconteceu? Olha esse exemplo aqui. Olha nosso fundamento econômico aqui, o saldo das transações correntes, ó, em laranjinha, 2018, ó, o que aconteceu? Breu, foi para o campo negativo, ó. E o carry trade, que segurava o câmbio, o diferencial de juros caiu, ficou negativo o carry trade, o que aconteceu com o câmbio? Olha o câmbio aqui, ó, 3,50, 4, olha só para onde foi? Vlep, 5,69, R$ 6, depois voltou para 5,50. Então foi uma das nossos choques cambiais, uma maxi desvalorização, ó. Que a gente viu isso aqui, né? No comecinho da pandemia lá, 2019, o Paulo Guedes falou que se o câmbio chegasse em 5 era louco, e a nosso saldo da transação corrente despencando. Pau! Então, a nossa dinâmica que a gente está vendo agora, se a gente pudesse olhar para o futuro, seria isso, tá? Vai chegar a 7? Eu acredito que vai chegar a 7. Nosso aumento da oferta monetária é maior, nosso déficit fiscal é maior, só não sei quando, mas que vai, tá? É questão de tempo. Então, pessoal, o que está acontecendo no câmbio de agora é um baita capital especulativo segurando. Aproveitem, dolarizem. Quem comprou ouro no passado não se arrependeu, quem comprou prata não se arrependeu, mineradoras, ETFs, platina agora está um momento bom de acumular, REITs está no momento bom de acumular, Bitcoin já passou a fase top de acumulação, agora está mais devagar, e o que tem que acumular agora, pessoal, é câmbio, dólar, investimento dolarizado. Ah, mas eu quero aproveitar o tesouro com juros. Pode aproveitar também, não tem problema. Também tá bom os juros da. Mas isso não é o que vai dar a pancada na sua carteira. Então, compra os dois, tá? Não se esqueçam que nesses períodos são períodos testes que vai premiar muito quem acreditar nos fundamentos. Então, podcast rápido para explicar o que está acontecendo com o câmbio. Não quero prever o câmbio, posso estar errado, mas posso não estar errado. Então, um grande abraço para todos.